A febre amarela é uma doença que há anos não representava grande perigo para a população brasileira, mas desde 2016, um surto de contaminação atinge o país. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a tendência é que a doença que já tem o maior número de casos em Minas Gerais avance para outros estados brasileiros. Mas afinal, como a febre amarela chega até o homem? O que é preciso fazer para se proteger? Nesta edição do Eureka, vamos saber um pouco mais sobre os mecanismos de ação da doença e algumas curiosidades. A taxa de letalidade da febre amarela no Brasil chega a 50%, com base nos surtos registrados a partir de 1980, de acordo com o Ministério da Saúde. Diante do recente aumento no número de casos, a informação deve ser uma aliada. Mas será que as pessoas estão atentas ao risco? O que você sabe sobre a doença? Eu fiquei sabendo que teve muita morte, né? E muito mais no interior, né? Eu tenho visto que tá dando muita coisa de febre por aí, né? Assim, diz que não é só esse outro mosquito que causa, esse também, o da dengue também causa, né? Tenho acompanhado pelos jornais, né? E aí fiquei um pouco preocupada, procurei o posto hoje para me vacinar e espero estar protegida a partir daí. Eu sei que ela traz até a morte, né? A febre amarela é uma doença febril aguda, causada por um vírus, que é um flavivírus, e ela é transmitida pelo mosquito. Ela geralmente não passa de 7 a 10 dias, o tempo de evolução. Ela tem sintomas muito inespecíficos, na maioria dos casos. Você tem febre, dor no corpo, dor na junta, vômito. É muito característico o relato de vômito negro, né, que é uma das terminologias da doença. E você pode ter diarreia. E nos casos mais graves você vai ter o amarelão, que denota aí um acometimento do fígado, que é muito característico da doença nas suas formas graves, que é o acometimento do fígado, do rim e os fenômenos hemorrágicos, ou seja, os sangramentos. A febre amarela apresenta 2 ciclos, o silvestre e o urbano. O ciclo silvestre é o mais comum. Nele, os mosquitos Haemagogos e Sabetes, que contêm o vírus, picam os macacos disseminando a doença. Já no ciclo urbano, o já conhecido Aedes aegypti, que reproduz em locais com água parada, quando contaminado, transmite a doença ao homem. Tanto o ciclo silvestre quanto o urbano podem estar ligados. Contudo, o último registro oficial da forma urbana da doença foi em 1942, no Acre. Assim como os humanos, os macacos também podem ser infectados, sendo vistos pelos pesquisadores como um sinalizador de que a doença chegou ao local. Vítimas e não transmissores da doença. A matança de macacos sob a justificativa de manter a febre amarela longe é falsa, além de ser considerada criminosa. Geralmente esses primatas não humanos, eles são usados para monitoramento da circulação desse vírus. Então, quando tem muita mortalidade, significa que o vírus está circulando com muita intensidade. Geralmente são alguns tipos de macacos que o hemagogos, que é o mosquito, e o sabetes se alimentam do sangue. No caso da febre amarela, só é transmitido pelo mosquito. Então, ele, propriamente dito, em contato com qualquer outro ser, não vai transmitir a febre amarela. Além de combater os focos de reprodução do mosquito transmissor, evitando deixar água parada, a vacina também é fundamental para evitar a contaminação e impedir que o surto se espalhe. Uma formulação vacinal, ela vai trazer as moléculas desse vírus para dentro do nosso organismo e esse vírus, então, ele vai conseguir estabelecer uma infecção local. Essas moléculas estranhas, a gente chama de antígenos, elas são então apresentadas ao sistema imunológico que constrói uma resposta e diferencia então linfócitos de alta velocidade de reação. Quando a gente retornar o contato com esse patógeno, com esse vírus de febre amarela, por exemplo, o que a gente vai ver são esses linfócitos reagindo num prazo muito mais curto. Além disso, essa vacina ela vai levar à produção e secreção de anticorpos. A Organização Mundial da Saúde recomenda uma dose da vacina apenas, diferente do que é orientado no Brasil pelo Ministério da Saúde. Eu não tomei a vacina porque eu tenho mais de 60 anos, eles dizem que só com prescrição médica, então eu não tomei não. Você já tomou a vacina? Já tomei a vacina e recomendo todo mundo tomar. Eu sei que são 2 doses, como eu não tomei nenhuma, eu inclusive trouxe meu cartão de vacinação, né, desde a data de nascimento para saber se eu já havia tomado a primeira dose. Mas como eu não tomei, hoje eu vou tomar a primeira
e eu sei que eu tenho que tomar a segunda dose também. Não sei a quantidade certa não. Eu vou tomar a primeira dose, eu não sei se tem que ter a segunda. No Brasil, eles preconizam uma vacina com 9 meses de idade, com reforço aos 4 anos de vida. E aí a pessoa está imunizada contra a febre amarela. Durante muitos anos, a Organização Mundial de Saúde preconizou que a vacina fosse realizada a cada 10 anos. Isso é uma coisa que a gente não entendia muito bem por quê. Em 2013, a Organização Mundial de Saúde soltou que realmente você não precisava de uma vacinação a cada 10 anos, que uma dose na idade adulta você já estaria imune, bem protegido, em mais de 95% dos casos. O Brasil adota essas 2 doses como sendo o padrão, e isso acaba que oferece um pouco mais de proteção, certo? Então, atenção para a vacinação. Saber para quem ela é indicada é importante para evitar complicações de saúde. As contraindicações: alergia ao ovo, né, alergia grave ao ovo, gestante. A situação da gestante é uma outra situação discutível, que em situações de epidemia eles abrem exceção para gestante. Pessoas acima de 60 anos, que você também tem situações de exceção diante do risco maior. O risco maior para pessoas acima de 60 anos é o risco de reações vacinais, principalmente se ela vai tomar a primeira dose, né? Se ela já tomou uma dose, o risco diminui, mas também ela está mais protegida se ela já tomou uma dose, né? Cerca de 90% dos casos de febre amarela no mundo acontecem na África, continente de origem da doença. Em 47 países africanos, a febre amarela é endêmica. No ano passado, 337 pessoas morreram com a doença só em Angola. No Brasil, há áreas em que a indicação é de vacinação permanente. Minas Gerais está entre elas. Para visitar alguns locais em que a febre amarela apresenta maior risco, é importante estar com a vacinação em dia. O famoso Dr. Drauzio Varella, médico cancerologista, revelou em uma entrevista à Sociedade Brasileira de Imunologia que já teve a doença devido a um descuido ao viajar para o norte do Brasil. 10 anos atrás, passei 2 ou 3 dias lá no Rio Negro, saí daqui na quinta à noite e voltei domingo de manhã, normal, saí com a família para almoçar. E à noite de domingo para segunda, eu acordei com um frio horrível. Aí eu achei que estava alguma coisa esquisita, peguei o termômetro, estava com 40 graus de temperatura. Na manhã seguinte fui trabalhar, mas passei a manhã meio cansado. Quando foi chegando na hora do almoço, voltei para casa. No dia seguinte, nesse mesmo dia, no fim da tarde, outra vez, febrão, febre alta, calafrio, uma noite ruim. Eu tinha visto um caso de febre amarela quando eu era estudante e o doente tinha morrido. E aí me lembrei que eu não tinha tomado a vacina. Eu tinha me vacinado contra a febre amarela mais de 20 anos antes. A febre amarela aconteceu comigo. Não precisa acontecer com você. Vacine-se. A Organização Mundial da Saúde estima que a febre amarela mate cerca de 60 mil pessoas por ano no mundo. Por isso, investir em políticas públicas é fundamental. Minas Gerais é o estado brasileiro com o maior número de registros da doença até o momento. E com a chegada da febre amarela em Belo Horizonte, as autoridades redobram o alerta. As medidas que o estado de Minas Gerais está tomando, elas começaram desde o início que nós tivemos conhecimento do surto, que foi a partir da primeira semana de janeiro. Nós estamos trabalhando no eixo atualização de cartão de vacina, principalmente nas regiões mais afetadas, com vacinação seletiva, ou seja, os profissionais em campo visualizam o cartão e indicando ou não a necessidade da vacinação. Um outro eixo que a Secretaria de Estado de Saúde vem atuando é em relação ao controle vetorial, porque a gente sabe que, apesar de ter o ciclo silvestre, existe, apesar de pequeno, mas existe a possibilidade de reurbanização da febre amarela, e o vetor é o Aedes aegypti. Então, a gente também está trabalhando, né, como a gente já vem trabalhando com dengue, na eliminação de possíveis focos. Nós já distribuímos, na verdade, o Ministério já mandou para a gente aproximadamente 5 milhões de vacinas. E essas vacinas, elas são distribuídas principalmente para as áreas mais afetadas, né? E a partir do momento que a gente tem um caso, uma epizootia, que é uma morte de macaco
confirmada para a febre amarela, a gente tem um raio de atuação naquela região onde moram as pessoas próximas àquele local que morreu o macaco. Alguns ambientalistas levantaram a hipótese de que o surto de febre amarela que ocorre no Brasil desde o ano passado pode ter sido consequência do desequilíbrio ambiental causado pelo rompimento da barragem de Fundão da mineradora Samarco em novembro de 2015, na cidade de Mariana. Segundo essa teoria, mudanças bruscas no meio ambiente podem provocar impactos na saúde dos animais, como, por exemplo, os macacos, que com o estresse e a falta de alimentos se tornam mais suscetíveis a doenças, entre elas a febre amarela. Além disso, a destruição do habitat natural destes primatas faz com que eles fiquem mais próximos do homem. Eu acho que tem que ter mais estudos, né, para provar realmente, mas eu acho que isso é possível sim, só que isso é um contexto multifatorial. Então não seria só isso que desencadeou o processo, né? Teriam outros fatores que também desencadeariam essa transmissão do vírus, né, para a população. Espero que você tenha gostado dessa edição do Eureka. Lembre-se de fazer um mutirão em casa e não deixar água parada. Não se esqueça também de se vacinar. Para continuar com a gente, basta acompanhar as nossas redes sociais. Tchau! Até a próxima!